Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar, desta feita sobre o tema A Sedução dos Alunos para as Aprendizagens. Temos connosco o professor Bruno Dionísio, a quem agradecemos a presença. Amavelmente aceitou o nosso convite para falar sobre este tema. O professor Bruno Dionísio é professor na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Porto Alegre e, além disso, investigador no Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigada por estar aqui hoje. Gostaria de começar por fazer uma primeira pergunta. No resumo do webinar que nos cedeu, o ponto de partida para a introdução do tema é feito a partir do lançamento de uma interrogação que eu vou passar a ler. Que problemas e desafios se colocam à atuação docente quando a adesão dos alunos à cultura escolar não é natural, quando as aprendizagens que são propostas não fazem sentido e quando a autoridade professoral é posta à prova? É a pergunta. Qual é o significado desta interrogação? E que ligação estabelece entre ela e a problemática da sedução dos alunos para as aprendizagens? Obrigado, antes de mais, pelo convite que me foi dirigido para estar aqui presente hoje. Relativamente a essa questão, eu gostaria de tocar um primeiro ponto que tem a ver com a adesão à escolaridade nas décadas, nas sociedades em que vivemos hoje e na sociedade portuguesa em particular. É preciso nós não nos esquecermos que a adesão a uma escolaridade longa foi lenta em Portugal, mas ainda que lenta, ela é uma adesão efetiva nos dias que correm. E, portanto, a escola que não fazia sentido em muitos contextos da sociedade portuguesa, muitos contextos sociais, ela passou a fazer sentido. E esse sentido que a escola faz hoje é atestado pelos níveis muito residuais de abandono escolar que temos hoje e, portanto, de uma adesão generalizada das famílias, das crianças, dos adolescentes e dos jovens às escolas. Mas se a escola faz hoje sentido para a generalidade da população e na sociedade portuguesa, eu julgo que ainda falta fazer um trabalho de produção do sentido do saber escolar, da cultura escolar e das aprendizagens. E, portanto, julgo que o desafio que se coloca, quer às políticas educativas, quer às escolas, muito particularmente, tem a ver com a necessidade de deslocarmos de um paradigma anterior, que era o da busca da captação de sentido da escola, para a necessidade de um novo paradigma que enfatize a produção de sentido do saber e das aprendizagens. É preciso também não esquecermos que, para muitos alunos, não é a escola fazendo sentido, as aprendizagens que são propostas não são encaradas como naturais. E, portanto, não é mecânica a adesão dos alunos a essas aprendizagens. É claro que trabalhar a produção de sentido que as aprendizagens fazem, as aprendizagens que são propostas aos alunos nas escolas fazem, é necessário, é difícil, não é? Trabalhar essa produção de sentido e é particularmente difícil nos dias que correm em que as escolas e os professores, os profissionais de ensino em geral, têm muita dificuldade de convencer os alunos, sobretudo os mais resistentes, os mais desmotivados, os mais inadaptados à lógica escolar, têm muita dificuldade em convencê-los para a promessa que a escola ergueu de combate à exclusão social, à exclusão no mercado de trabalho, a promessa da escola em termos de mobilidade social ascendente e, portanto, nos dias que correm, essa descrença no valor do diploma escolar, em termos de promessa de um amortecedor da exclusão social,
de um catalisador da mobilidade social, essa promessa está profundamente abalada. E a descrença nessa mesma promessa é particularmente visível em contextos sociais já por si próprios muito sensíveis, não é? Ora, é justamente neste contexto de uma dificuldade de convencer quanto às virtudes da escola para o futuro, que a produção de sentido, ou um trabalho na produção de sentido do saber e das aprendizagens, ainda se torna muito mais prioritário. E, portanto, eu diria que, num primeiro momento, e respondendo a essa questão, partindo da própria interrogação que coloco no início deste webinar, a escola hoje faz sentido, é evidente e é natural, mas falta um trabalho no sentido de que a cultura escolar, o saber escolar e as aprendizagens sejam sentidos, vividos, experienciados pelos alunos como saberes úteis, não no sentido apenas instrumental. Por outro lado, temos a questão da autoridade e a questão da autoridade professoral. Ou seja, também aqui, à semelhança da necessidade de construir o sentido das aprendizagens e do saber, também é hoje mais do que nunca imperativo construir o sentido da autoridade professoral. A escola contemporânea, democrática, de massas, é uma escola em que a autoridade professoral já não advém mecanicamente do estatuto do professor, ela já não advém de um papel que o professor desempenha. Essa autoridade tem de ser uma autoridade construída cotidianamente. E, portanto, a adesão dos alunos à autoridade professoral não é automática, e por isso também aqui deve ser trabalhada o modo como as escolas e os professores constroem a sua autoridade. Porque se ela não deriva já do estatuto que o professor investe, de que está investido, essa autoridade tem que ser construída a partir de um trabalho cotidiano de reconhecimento dessa mesma autoridade. E, portanto, quando refiro que a autoridade não é natural, é justamente porque ela deve ser construída e porque, para que esse trabalho de construção ocorra, é necessário que os alunos reconheçam a autoridade do professor. E para que exista esse trabalho de reconhecimento, é fundamental repensar também a relação pedagógica, a relação entre professor e aluno. E aqui entra também, desde logo, a questão da sedução, justamente porque não é possível uma autoridade ou a afirmação da autoridade professoral sem que ela seja legítima aos olhos dos alunos. E para que ela seja legítima, ela tem que ser legitimada pelos alunos para que possa ser justamente reconhecida. Portanto, deslocamos-nos aqui de uma autoridade tradicional do professor mecânica, natural, para uma autoridade construída cotidianamente, feita de avanços e de recuos, e em que, para que essa autoridade aconteça, é necessário que exista este trabalho permanente de reconhecimento dessa mesma autoridade como o mecanismo necessário à afirmação da legitimidade e da legitimação dessa mesma autoridade. E, portanto, a construção cotidiana da autoridade, por um lado, e a construção cotidiana do sentido dos estudos e das aprendizagens são, digamos assim, os dois eixos que me levam a defender uma mudança no paradigma da relação pedagógica que nos conduz justamente à questão da sedução dos alunos para a aprendizagem.
porque é que esta abordagem da sedução dos alunos para as aprendizagens lhe parece ser um tema prioritário para a governação das escolas? Já abordou um pouco este assunto, para o trabalho dos profissionais de ensino e, enfim, para a promoção do sucesso escolar, mais concretamente, possivelmente. Convém não nos esquecermos de que hoje crianças, adolescentes e jovens estão na escola a tempo inteiro e cada vez mais anos da sua vida. Portanto, estar na escola das 8 da manhã às 5 da tarde, 5 dias por semana, muitos anos da vida, implica que os laços entre os atores educativos, entre os professores e os alunos, entre os pares, sejam laços que inevitavelmente devem ser construídos a partir de novos moldes, de novas bases, na medida em que a permanência no espaço escolar implica a necessidade de que esses mesmos laços não possam ser desfeitos. E, portanto, o desafio que se coloca e a prioridade que se coloca às escolas tem a ver com a necessidade de prevenir ou, pelo menos, neutralizar as situações críticas e sensíveis que podem conduzir a uma deterioração dos laços entre os atores educativos. E essa prevenção ou essa neutralização das situações difíceis que poderão implicar que os laços se podem desfazer, não é? Prevenir e neutralizar essas situações significa a necessidade de olhar para as relações pedagógicas, especialmente para a relação professor-aluno, como uma relação na qual não pode existir divórcio. Ou seja, os laços não podem desfazer-se na medida em que uns e outros têm que conviver inevitavelmente dentro da escola todos os dias, não é? E, portanto, para que estes laços não se degradem, não se deteriorem, justamente porque todos têm de estar na escola e conviver uns com os outros, quer dizer, já não estamos, não temos uma escola em que, do passado, em que esses laços, quando se degradavam e deterioravam irreversivelmente, implicavam uma saída precoce da escola e, portanto, de certa forma, a escola e os seus profissionais estavam resguardados de situações conturbadas, situações turbulentas, na medida em que essas situações mais críticas, mais sensíveis, mais turbulentas, não se agravavam a partir do momento em que os próprios alunos e as famílias desistiam da escola, não é? A partir do momento em que é proibido desistir, e, portanto, é proibido que esse divórcio, todos têm que conviver, não é? E, portanto, é por isso que os laços e a manutenção dos laços é um imperativo político, é uma prioridade política que acaba por trazer um desafio enorme para as próprias escolas e para as relações dentro das escolas. Ora, a partir do momento em que os laços e a qualidade dos laços e das relações entre os atores é uma prioridade, eu penso que as escolas têm de ser capazes de prescrutar quais são as representações, as imagens, as percepções que os alunos têm dos próprios profissionais de ensino. Quer dizer, eu questiono-me acerca da seguinte questão: em que medida é que as escolas estão ou não conscientes da imagem que os alunos têm da própria escola e dos seus profissionais? Quer dizer, os professores sabem qual é a imagem que os seus alunos têm de si? Como é que os avaliam? Não apenas nas suas qualidades técnicas, nas suas competências técnicas, no saber que transmitem, mas também nas suas qualidades pessoais e nas suas competências relacionais. Quer dizer, eu julgo que há aqui um trabalho a fazer ao nível das escolas, se considerar que, de facto, os laços e a manutenção dos laços
é uma prioridade porque a deterioração desses mesmos laços perturba a qualidade das aprendizagens, perturba a qualidade da relação dos alunos com as escolas. Então, é necessário que as escolas levem a sério a própria voz dos atores. Ou melhor, que as escolas deem voz aos atores, não é? E, portanto, dar voz implica justamente captar os sentidos e os sentimentos de justiça e de injustiça, de humilhação e de não humilhação, de discriminação e de não discriminação, que os alunos apresentam quando se pronunciam ou quando ajuizam e julgam as situações concretas da vida cotidiana escolar em que estão envolvidos, seja nas relações entre pares, seja muito particularmente na relação entre professores e alunos. Portanto, sondar os alunos acerca dos seus sentimentos de injustiça ou dos seus sentimentos de justiça nas relações é ser capaz de compreender que, para além da imagem do professor justo, a partir da esfera estrita da avaliação do mérito, quer dizer, a ideia do professor justo ser aquele que avalia o mérito e o desempenho dos seus alunos de uma forma neutra, imparcial, não é? Mas eu defendo que a essa dimensão da justiça escolar, que é a justiça das classificações, a justiça na avaliação do mérito, deve juntar-se uma outra dimensão, que é a justiça relacional. E aqui entra novamente a qualidade dos laços e a qualidade das relações entre os atores educativos. Ou seja, em que medida é que os alunos sentem que os professores são justos, não apenas no momento em que avaliam, mas nas próprias formas de tratamento dos professores para com os alunos nas situações mais variadas da vida cotidiana, na vida de todos os dias dentro da escola. Isto implica ou leva-nos a que os professores possam refletir sobre a imagem que os alunos têm de si próprios, não é? E, portanto, a partir de um trabalho de auscultação dos alunos, no sentido de que estes se possam pronunciar livremente acerca das situações justas ou injustas de que se dizem ser alvo, então eu estou convencido que essa captação, essa auscultação junto dos alunos ajudará os professores a refletirem e a autorrefletirem sobre as suas práticas pedagógicas, sobre as suas relações pedagógicas e sobre situações que muitas vezes passam despercebidas aos docentes e que para os alunos são vividas como uma injustiça, sobretudo nas relações de tratamento na vida cotidiana das escolas. E, portanto, quando refiro que a sedução dos alunos para as aprendizagens é uma prioridade política, não é, da governação das escolas, no sentido de encontrarem mecanismos de auscultação dos alunos, de darem voz aos alunos, de que os alunos se possam pronunciar sobre os sentimentos de justiça e de injustiça nas situações cotidianas. E, por outro lado, que esta sedução dos alunos para a aprendizagem é também um imperativo para que os professores pensem e repensem as suas práticas pedagógicas, esta prioridade vai justamente no sentido da construção da relação, não é? Construção da relação e da reconstrução das relações pedagógicas, em que o professor possa estar atento não apenas aos mecanismos, à qualidade da transmissão pedagógica, mas também sensível às próprias formas de tratamento e, muito particularmente, à maneira justa ou injusta, igual ou desigual, com que arbitra as situações da vida cotidiana, dos conflitos dentro da sala de aula, e em que medida é que essa arbitragem justa ou injusta das situações
em que medida é que essa relação com os alunos que gera um sentimento de igualdade ou desigualdade, de discriminação ou de não discriminação, contribui para reforçar o reconhecimento da autoridade professoral junto dos alunos e da sua legitimidade dos alunos, na medida em que aqui estabelecemos uma ligação entre os sentimentos de justiça e de injustiça dos alunos e o reconhecimento da autoridade professoral e da sua legitimidade para exercer essa mesma autoridade. É assim, então, uma forma de seduzir os alunos? Ou como é que o professor pode seduzi-los? Diz que é uma arte. Sim. Pode partilhar connosco algumas ideias sobre isso? Quer dizer, eu quando refiro que a sedução dos alunos para a aprendizagem é uma arte, refiro na medida em que não estamos aqui na presença propriamente de uma lei científica, quer dizer, uma receita mágica pronta a aplicar. E, portanto, a sedução dos alunos para a aprendizagem é um trabalho artístico, na medida em que a performance eficaz do professor junto de um público pode não ser a performance mais eficaz junto de um outro público. E, portanto, a capacidade de o professor se metamorfosear, de ser versátil nas performances que aciona junto de públicos diferenciados, leva-o a ser um ator que, em vez de investir um papel rígido, fixo, é alguém que é capaz de se ajustar e de acionar as competências que julga serem as mais eficazes junto do perfil de um determinado público, de uma determinada população. Depois, a sedução é também uma arte porque ela parte e é um processo permanente de observação e de autoavaliação do professor. Quer dizer, quando há pouco referia que os professores devem ser cada vez mais sensíveis à maneira como se tratam os alunos na vida cotidiana, dentro das salas, como arbitram os conflitos e as situações difíceis, e como é que essa arbitragem dessas mesmas situações difíceis pode ser vivida ou sentida como justa ou injusta por parte dos alunos. Eu estou aqui a falar justamente de um trabalho permanente de observação, de autoavaliação do professor, em que ele permanentemente procura refletir acerca das práticas pedagógicas que desenvolve e da eficácia ou da ineficácia dessas mesmas práticas pedagógicas. Depois, enfim, falar de sedução parece uma palavra vaga, não é? A própria associação entre sedução e arte remete justamente para essa ideia de que não existe aqui uma receita, um receituário pronto a aplicar, mas eu diria que o professor sedutor é aquele que é capaz de mobilizar um conjunto de dispositivos que ele considera serem os mais adequados, os mais ajustados para agir pedagogicamente. E essa pluralidade de dispositivos podem ir desde os dispositivos mais técnicos, quer dizer, a mobilização de equipamentos e de objetos que contribuam para o aproximar dos alunos e para os agarrar e trazer para o processo de ensino e de aprendizagem. Podem ser dispositivos humanos, quer dizer, a convocação e a mobilização de outros atores, sejam eles da comunidade educativa ou extra-comunidade educativa, que possam ser trazidos, convocados para o próprio enriquecimento da prática pedagógica do professor e como um mecanismo de aproximação desse professor aos alunos, especialmente quando estamos a falar dos alunos mais desmotivados, mais inadaptados ou mais descrentes na cultura escolar, mas também me refiro a dispositivos, acima de tudo, aos dispositivos relacionais. Quer dizer, aqui entra justamente a performance do professor e a capacidade de o professor mobilizar as qualidades, ou identificar e mobilizar
as qualidades que considera ter e que, ao mobilizar essas mesmas qualidades, ele espera retirar frutos dessas mesmas qualidades na relação com os alunos. E, portanto, seduzir a partir da performance relacional é aqui mobilizar o corpo dentro da sala de aula, o corpo, e reverter os handicaps do corpo, do professor, em vantagens, ou então potenciar as vantagens do corpo. Quando falo no corpo físico e com tudo o que isso envolve, a idade do professor, o género do professor, o meio cultural ou social de onde o professor é oriundo, mas falo também da linguagem e dos códigos linguísticos que o professor pode desenvolver junto dos alunos e, portanto, da imaginação na mobilização do corpo e da linguagem como um mecanismo de se aproximar dos alunos e de os mobilizar e, no fundo, de legitimar e reconhecer a sua autoridade, que, enfim, nas sociedades em que vivemos, é uma autoridade que, volto a insistir, já não pode ser exercida como tradicionalmente, como uma espécie de imposição ou de dominação. Portanto, aqui, para sintetizar, a sedução será um meio de evitar a dominação, um meio de evitar a imposição e um meio de mobilizar e detectar quais são as qualidades que o professor pode acionar para agarrar, para trazer para a aprendizagem os seus alunos. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, dizendo quais os pontos-chave deste paradigma da sedução, que se baseia muito naquilo que é um desenvolvimento até pessoal do professor, enquanto profissional que se relaciona com o aluno. Para finalizar, deixar algumas ideias-chave. Eu deixaria apenas uma ideia para as próprias escolas e para a própria forma como as escolas trabalham nos seus projetos educativos, na construção desses projetos educativos, na monitorização e avaliação desses mesmos projetos educativos e que tem a ver com o que há pouco referi, com a necessidade de dar voz aos atores, em particular aos alunos, e de contemplar nesses mesmos projetos educativos essa voz dos alunos através da criação de mecanismos de auscultação dos alunos, mecanismos neutros, imparciais, objetivos, nos quais os alunos se sintam efetivamente envolvidos e que se sintam como atores que participam de um processo de reconstrução da escola, sem que sintam que essa mesma participação nesses momentos de auscultação seja alvo de represálias ou sintam que não é totalmente neutra e imparcial essa mesma auscultação que a escola faz aos alunos. E, portanto, insistir na importância de dar voz aos alunos significa justamente sondá-los sobre aquilo que há pouco referia, as imagens, as representações, as percepções que eles têm dos professores, dos seus sentimentos de justiça e de injustiça nas relações entre professor e aluno e, portanto, trazer os resultados dessa auscultação dos alunos para a reflexão professoral, para a reflexão dentro das escolas, pode ser um mecanismo que nos oriente para a necessidade dos professores repensarem a própria maneira como se relacionam com os alunos e repensar, no fundo, as estratégias pedagógicas, tendo em vista esta sedução e, portanto, a mobilização dos alunos para a aprendizagem. No fundo, não parece muito difícil ouvir os alunos, envolver os professores na sua própria, dando o melhor de si, no fundo, conhecendo-se melhor a si mesmo e adaptando-se ao aluno que tem à sua frente, não é? E são todos tão diferentes sempre. Muito obrigada pela presença, por ter aqui discutido um bocadinho esta questão tão complexa, que não é nada simples. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, sugestão, pode ser enviado para o nosso contacto webinar@dge.mec.pt e despedimos-nos agradecendo por terem mais uma vez assistido a um webinar e até à próxima. Muito obrigada.
Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.